Olá, eu sou Samila Sena. E eu sou Rubens Pierre. Nós vamos te guiar por essa aula sobre a introdução à vinculação de dados. Vamos falar sobre conceitos e tipos de linkage, as etapas do método e uma breve demonstração. Essa aula faz parte de uma série de vídeos produzidos pelo Centro de Integração de Dados e Conhecimentos para a Saúde através do edital Inova Fiocruz Recursos Educacionais Abertos. Hoje eu vou fazer uma breve introdução sobre a vinculação de dados administrativos, porque vincular grandes bases de dados e bases administrativas se tornou popular em vários países, como o Reino Unido, Estados Unidos, Canadá e, claro, aqui no Brasil, porque se viu a grande importância da vinculação de dados como um instrumento que pode contribuir de forma significativa para o desenvolvimento do conhecimento e contribuir, por exemplo, em pesquisas médicas, em pesquisas de serviços de saúde, além também de poder contribuir com o desenvolvimento de ações e políticas para a redução de desigualdades sociais ou até mesmo para a redução da pobreza, além de ser utilizada em outras áreas, como as finanças, marketing e dentre outras. Mas assim, o que seria vincular grandes bases de dados? A vinculação de dados pode ser definida como um processo de combinar registros de um mesmo indivíduo ou uma mesma entidade, e entidade aqui entenda como uma escola, uma unidade hospitalar, um endereço, e então a gente combina registro de um mesmo indivíduo em diferentes bases de dados, ou a gente pode também identificar registros duplicados de um mesmo indivíduo ou de uma mesma entidade em um mesmo conjunto, em uma mesma base de dados. Além disso, a vinculação de dados ela pode ser utilizada quando não existe um identificador único, um identificador que seja chave para vincular diferentes bases de dados, e claro que eu estou falando de um tipo específico de vinculação. Além disso, por meio da vinculação, a gente pode melhorar a qualidade dos dados, enriquecer com informações adicionais e, assim, possibilitar estudos e pesquisas para além de um dado se fosse analisar somente uma fonte única. E para falar de vinculação de dados, a gente traz aqui um exemplo de um algoritmo de vinculação de dados que foi desenvolvido pelo Centro de Integração de Dados e Conhecimentos para a Saúde, que é o SIDAX-RL, uma ferramenta utilizada justamente para vincular bases de dados administrativas de saúde com bases de dados socioeconômicos. E falando em SIDAX-RL, nada mais justo do que a gente falar sobre uma experiência de sucesso de vinculação de dados que é a do próprio SIDAX Fiocruz Bahia, que na sua missão ele já tem como base conduzir estudos e pesquisa, desenvolver novas metodologias e promover treinamento profissional e científico baseado em projetos interdisciplinares justamente de integração de grandes bases de dados. E por meio dessas bases vinculadas, é possível disponibilizar essas bases para pesquisa, para atender a diferentes questões de investigação e analisar, por exemplo, o impacto de políticas sociais na redução da mortalidade infantil, na redução da proporção de baixo peso ao nascer, dentre outras questões. E quando estamos falando de vinculação de dados, é importante a gente definir alguns conceitos que vão ser muito úteis nesse processo, que é o conceito de match, não match, link, não link, herdados da língua inglesa. Porque aqui a gente está falando de combinações de registros. Então, match, ele é definido como par de registros pertencentes a uma mesma pessoa, ao mesmo indivíduo, enquanto que o não match são pares de registros não pertencentes a um mesmo indivíduo, e o link e não link está relacionado a alguma classificação que é feita acerca desses pares. O link representa pares de registros aceitos como altamente prováveis de pertencerem ao mesmo indivíduo, enquanto o não link seriam os pares de registros não aceitos como altamente prováveis de pertencerem ao mesmo indivíduo, que é baseado em alguma classificação que é feita acerca desses pares. E com relação aos tipos de linkage ou de vinculação, a gente pode exemplificar dois principais, que é o linkage determinístico e o linkage probabilístico. No linkage determinístico, os pares ou eles concordam ou não concordam, aqui a gente tem uma correspondência exata, então a gente utiliza um identificador único ou um conjunto de identificadores que sejam comum entre duas bases de dados para poder unificar essas informações. Então aqui no exemplo a gente pode ver que eu tenho duas bases de dados e eu tenho aqui a informação Maria dos Santos, o número do CPF aqui fictício, e nas duas bases de dados essas informações são exatamente iguais, então aqui a gente teria um match perfeito, uma correspondência exata, que seria o linkage determinístico. Enquanto que o linkage probabilístico, ele aplica alguns cálculos
para avaliar a similaridade entre esses atributos que foram submetidos à vinculação, para calcular uma pontuação. Essa pontuação geralmente a gente chama de score, e com base em uma escolha que é feita nesse score, que é um ponto de corte, a gente define quais pares vão ser classificados como concordantes ou não. E aqui nesse exemplo, se a gente fosse considerar somente essas informações desse indivíduo, eu tenho José Souza, que nasceu nesse determinado período, e nas duas bases de dados as informações são quase que as mesmas. A diferença é que no sobrenome ali de José, eu tenho um Souza com Z, um Souza com S. E vamos pensar que a gente vai calcular uma similaridade entre essas duas informações e que deu um score de 0,98, pensando em uma escala de 0 a 1. Então aqui eu classifiquei esse par de registro de José como um match também, um par linkado, então pertencente à mesma pessoa. Essa é basicamente a diferença entre o linkage determinístico e o linkage probabilístico. Suponha que em um estudo você precisa de informações que estão em duas bases de dados heterogêneas. Suponha também que essas bases de dados elas foram planejadas por equipes diferentes para resolver problemas diferentes. O método de Record Linkage ele serve para enriquecer uma base de dados com informações que vêm de outra base de dados. Mas isso carrega um desafio metodológico muito grande. Por quê? Quando você não tem uma variável que identifica de forma unívoca um registro nas duas bases, ou seja, uma chave que porventura identifique a mesma pessoa em dois sistemas, a gente vai precisar lançar mão de alguns métodos mais flexíveis para calcular a similaridade dessas duas pessoas, duas entidades, dois eventos em dois sistemas diferentes. Então, quando a gente planeja um pipeline de Record Linkage mais genérico, a gente pensa em etapas de pré-processamento que vai tentar harmonizar, padronizar e trazer para mais próximo o formato e a semântica dos atributos que descrevem cada uma dessas entidades. Depois, a gente vai ter que perguntar para cada base quanto que um registro da base A parece com o registro da base B. Isso é o que a gente chama de comparação par a par. Depois a gente vai precisar tentar classificar, com algum tipo de grau de concordância o quanto que esses pares eles correspondem mesmo à mesma pessoa, à mesma entidade, ao mesmo evento, e submeter essas decisões a uma etapa de validação de acurácia. Então este é o pipeline mais genérico de linkage. É claro que na literatura a gente vai encontrar diversas variações desse mesmo pipeline e todos eles tentando atender aspectos muito mais especialistas. Em geral, esse é o pipeline que a gente encontra nos principais métodos de linkage disponíveis. Então, eu falei para vocês que essas bases elas vêm de fontes heterogêneas e essa heterogeneidade traz também diferentes níveis de qualidade. E por qualidade, entendam dados que porventura estão numa temporalidade diferente, ou seja, numa base A eu coletei um determinado evento de saúde ou um determinado evento sobre uma pessoa num ano, a exemplo de 2010. Mas quando eu fiz qualquer tipo de acesso a uma política pública, esse acesso à política pública veio em 2015, ou seja, um aspecto de qualidade de dados é a temporalidade ou a diferença temporal entre os eventos em que esses registros foram coletados. Uma outra questão é se os atributos que descrevem esse evento, que descrevem uma entidade, que descrevem uma determinada pessoa, eles estão disponíveis, se existe um valor ausente que descreveria bem aquele evento, ou aquela entidade, esses valores não estão mais disponíveis. Um aspecto interessante de qualidade de dados é a credibilidade, ou seja, o processo de coleta de dados ele é válido, ele foi verificável, ele é suportado por tecnologias que não são questionáveis ou que têm ali uma boa precisão. Um outro aspecto de qualidade importante para a gente levar em consideração é a acurácia. Se aquilo que eu esperava que o registro armazenasse realmente está sendo armazenado, e se a semântica atribuída àquele valor, aquele atributo, aquele registro, ela se mantém através do tempo. Então, essa heterogeneidade de qualidade de dados demanda do pipeline de linkage uma etapa de pré-processamento.
Na etapa de pré-processamento, a gente precisa se preocupar muito com os tipos de variáveis. Então, leve em consideração variáveis nominais, ou seja, o texto que descreve o nome de pessoas. Muito se sabe que a escrita, a coleta destes nomes está muito sujeito a erros fonéticos ou erros de grafia. E esses erros eles podem se propagar nas diferentes versões do dado e pode prejudicar, por exemplo, o pareamento. Lembra daquela fase de comparação par a par? Então, duas pessoas ou a mesma pessoa que tem um código fonético facilmente confundível, essa pessoa ela pode não ser linkada, porque a forma que duas pessoas escreveram em duas situações diferentes pode levar a um erro de pareamento, um erro de correspondência. O pré-processamento ele dá conta de tentar trazer para uma versão comum, uma versão mais harmonizada destes nomes. Um outro tipo de dado que a gente pode levar em consideração são as categorias. Um problema recorrente dentro das bases de dados de saúde, dentro das bases de dados administrativas, dentro das bases de dados clínicas, é que diferentes versões do sistema geralmente trazem novas categorias que descrevem um determinado evento. Então, por exemplo, em uma base de dados de 2005 eu tenho diferentes níveis de escolaridade, numa base de dados de 2020 eu tenho escolaridade diferente, como por exemplo eu posso separar ensino fundamental entre duas etapas, uma coisa que não acontecia lá em 2005. A gente pode pensar em dados numéricos que mudam de precisão de acordo com a versão da base ou a tecnologia que a gente utiliza. Então, enquanto eu tenho numa base de dados uma medição de pressão sanguínea com um determinado formato ou dentro de um determinado tipo de precisão ou um determinado aparelho, isso pode ser representado de uma forma diferente em uma outra base de dados por conta do aparelho, por conta da precisão, por conta da tecnologia utilizada. O pré-processamento vem para tentar conformar, padronizar esse tipo de heterogeneidade de duas bases de dados. Tenha sempre em mente que essas bases de dados elas foram pensadas para resolver coisas diferentes. E ao pensar em fazer um pipeline de record linkage que tente integrá-las, eu também tenho que integrar a sua sintaxe e a sua semântica. Temos agora duas bases de dados pré-processadas, prontas para serem submetidas à comparação par a par. Mas daí vem um grande problema. Essa comparação ela é muito custosa computacionalmente. Pense, se eu preciso encontrar todas as pessoas de uma determinada base em outra base, eu preciso fazer comparações extensivas e bastante exaustivas computacionalmente falando nessas duas bases. Ou seja, eu preciso perguntar para cada pessoa dessa base o quanto que ela parece com cada pessoa da outra base. Se você pensar no pior caso, as bases têm todas o mesmo tamanho. Então, se eu tiver 1 milhão de pessoas aqui, eu vou ter 1 milhão ao quadrado de comparações. A gente chama esse tipo de problema de um problema quadrático, um problema de complexidade computacional quadrática. E isso torna proibitiva a execução de linkage em base de dados de grandes volumes. Para conseguir endereçar isso, precisamos utilizar métodos de blocagem ou métodos de indexação. Veja, aqui a gente está falando de dois termos que se referem basicamente à mesma coisa. Mas blocagem é um tipo específico de indexação que traz ali algum tipo de heurística ou algum tipo de regra que vai permitir que eu evite comparações desnecessárias. Então, pensa comigo, numa blocagem padrão, eu posso simplesmente pegar e escolher um atributo ou uma versão melhorada, uma versão transformada desse atributo, como por exemplo, eu posso criar uma chave de blocagem através do nome ou código fonético do primeiro nome, mais o código fonético do segundo nome. E todo mundo que coincide com esta chave de blocagem combinada vai ser comparado entre si. Então, se eu tenho Maria de último sobrenome Silva e Marília de último sobrenome Silva ou Maria com H de último sobrenome Silva, elas provavelmente vão cair no mesmo bloco, que é uma blocagem padrão, e eu vou conseguir compará-las ainda que alguém eventualmente tivesse errado a grafia ou a fonética na escrita delas. Isso vai me permitir que eu consiga criar blocos inclusivos, tá? E eu não perca nenhum tipo de comparação que deveria ser feita, mas não seria feita porque o nome delas, do ponto de vista exato, estava com algum tipo de erro de digitação. Essa seria a blocagem padrão. A gente também tem algumas blocagens como a de vizinhos ordenados, em que eu ordeno todas as pessoas com nome parecido, ou usando uma ordenação alfabética, e eu deslizo uma janela que coloca no mesmo bloco todas as pessoas dentro de um determinado intervalo de ordem alfabética.
Isso significa que se eu colocar uma janela grande o suficiente, eu vou incluir todas as pessoas que deveriam ser comparadas para ser linkadas. O grande problema disso é o erro, ele nem sempre segue a ordem alfabética. Então, por exemplo, se eu escrevi Maria como Naria, isso vai fazer com que a escrita errada de Maria saia dessa janela e jamais permita que essas duas pessoas em bases diferentes, na verdade, esses dois registros que correspondem à mesma pessoa em bases diferentes, seja sequer comparado. Então temos aí, né, algumas fragilidades. Uma outra forma de endereçar isso é fazer a blocagem por predicado, em que eu escolho um conjunto de atributos que tentam descrever uma população. Então, por exemplo, eu quero pegar todas as pessoas que têm o mesmo sobrenome ou têm o mesmo código fonético de um nome, nasceram num ano e residiram em algum momento em Salvador. Estas pessoas, todas as pessoas que obedecem essa regra estariam sendo colocadas no bloco que correspondem a esse predicado, não só um atributo como na blocagem padrão, e a gente poderia agora ter um grupo mais inclusivo e que está mais pronto para evitar as não inclusões por conta de erros de digitação. Então, nesse caso, a gente conseguiria criar blocos maiores, o que talvez seja ruim, porque ainda assim a gente vai fazer muitas comparações, mas a gente consegue evitar ali algum tipo de não comparação ou algum erro de linkage só porque a gente não colocou todo mundo no bloco correto. Métodos mais inovadores de indexação levam em consideração aprendizagem de máquina, aprendizagem profunda e também alguns aspectos de grandes volumes de dados, né? Alguns aspectos de Big Data para conseguir fazer uma indexação mais adequada para diferentes tipos de dados. Então, assim, a indexação ela é uma etapa crucial para que a gente consiga fazer vinculação de grandes volumes de dados, quando a gente não consegue colocar todos os dados dentro da memória do computador, quando a infraestrutura computacional que a gente tem à disposição não é suficiente para fazer todas as comparações. O linkage é um método de classificação. Isso significa que ele tem como objetivo classificar pares de entrada em rótulos de saída. Quais são os rótulos possíveis de saída de um linkage? Esses pares são verdadeiros, eles correspondem à mesma pessoa em bases diferentes. Esses pares não são verdadeiros, eles definitivamente não correspondem à mesma pessoa. E existem pares ali que estão numa zona cinzenta em que o método não consegue determinar claramente se as pessoas correspondem ou não, se esses registros eles correspondem ou não à mesma pessoa em duas bases de dados diferentes. Para conseguir fazer essa classificação acontecer, o linkage ele precisa lançar mão dessa comparação par a par, que é antecedida da indexação. Isso significa que a indexação vai diminuir o espaço de busca para que a comparação par a par aconteça. E o que é a comparação par a par? Ela muda para cada tipo de linkage que foi apresentado por Samira anteriormente. Quando a gente tem um linkage probabilístico, o que eu tenho é uma informação a priori de quantos registros deveriam ser linkados, e essa informação a priori ela é utilizada para cortar, depois de um ranking de similaridade, quais são os registros que ficam mais prováveis de serem linkados dentro dessa classificação. Num linkage determinístico ou num linkage não probabilístico, a gente tem que lançar mão de similaridade para cada atributo ou de um conjunto de atributos para conseguir fazer esse tipo de ranqueamento. Então, a comparação par a par ela é desenhada da seguinte forma: eu vou escolher um conjunto de atributos que juntos descrevem uma pessoa, uma entidade, um evento em uma determinada base de dados. E eu preciso definir ou investigar se esses atributos eles também existem na outra base. E se eles existem na outra base, se eles significam a mesma coisa. Se eles significam a mesma coisa, estão nas duas bases e passaram pela etapa de pré-processamento, ou seja, agora eles também têm o mesmo formato, eles correspondem ao mesmo tipo de informação, agora a gente pode fazer algum tipo de avaliação de similaridade ou avaliação de distância. Para cada tipo de atributo, a gente tem uma distância adequada para ele. Então, quando a gente usa atributos nominais, né, na teoria da informação, a teoria da informação provê inúmeras distâncias ou inúmeras medidas de similaridade entre atributos nominais. Então, as estratégias vão desde o quanto que os códigos fonéticos parecem, o quanto que os n-gramas eles são similares, o quanto que um nome está contido em outro nome, ou qual é a distância de edição, ou seja, o quanto que eu preciso editar um nome para conseguir ficar igualzinho ao outro nome. Então, assim, a gente tem comparações de dados nominais
que são adequados para cada tipo de aplicação, para cada tipo de dado, para cada volume de erro ou de qualidade de dados que a gente tem à nossa disposição. Isso vai precisar ser decidido por um projetista, isso vai precisar ser decidido por um pesquisador, isso vai precisar ser decidido por alguém que está conduzindo o pipeline de linkage. Quando a gente tem dados categóricos ou ordinais, a gente precisa entender se faz sentido a gente fazer algum tipo de medida de sobreposição, ou seja, se um atributo ele é uma variável, uma categoria, ela é idêntica a outra categoria, ou qual é a distribuição de probabilidades entre essas categorias para entender ali qual era a probabilidade dessas categorias corresponderem ou não. Eu também posso fazer algum tipo de medição de magnitude de ordem para saber o quanto que categorias ordinais, ou seja, bases de dados ordinais como faixa de salário, elas são parecidas. Então, o quanto que uma pessoa que recebe de 1 a 3 salários é parecida com uma pessoa que recebe de 8 a 12 salários. Então, essas faixas elas estão associadas a uma categoria e eu preciso medir o quanto que essas categorias elas são similares ou distantes entre si. Para dados numéricos, eu posso pensar em modelos de distância mais simples, como a distância euclidiana ou a distância de Manhattan. Então, a comparação par a par produz uma espécie de pontuação de similaridade usada ou combinada a partir dessas medidas, a partir dessas estratégias, para que eu consiga dizer quanto que o registro A de uma base A é parecido com o registro B de uma base B. Depois disso, eu consigo atribuir uma pontuação a esse registro e eu consigo submeter ele para um ranking. E esse ranking é o que vai ser avaliado por uma equipe ou um método de validação de linkage que vai me dizer o quanto que esse meu método de classificação acertou ou errou. E como vimos, o objetivo do linkage é encontrar pares que sejam concordantes. Só que a gente não sabe exatamente quantos pares devem ser encontrados nesse processo de vinculação. Além disso, o máximo que a gente tem é uma combinação de pares concordantes e pares discordantes. Então, a nossa tarefa, a nossa missão é definir um ponto de corte para a classificação desses pares, né? Um ponto de corte que me diga quem são os pares classificados como concordantes e os pares classificados como não concordantes, vamos dizer assim. Então, após o processo de vinculação, é necessário avaliar a qualidade desse linkage por meio da análise de acurácia. Então, o objetivo da análise de acurácia é avaliar a qualidade do linkage com relação à similaridade dos atributos que foram submetidos. Como vimos antes, nos conceitos úteis, a gente pode ter uma combinação, né, de match e no match, e linked e não linked, que são, nessa classificação, a gente pode ter pares verdadeiros positivos que podem ser definidos como os pares referentes ao mesmo indivíduo e que foram classificados corretamente. Temos os falsos positivos, que diz respeito aos pares que não se referem ao mesmo indivíduo e que foram classificados incorretamente. Pode acontecer também de ter os falsos negativos, que foram os pares que se referem ao mesmo indivíduo, mas foram classificados incorretamente. E, por fim, os verdadeiros negativos, que são os pares não pertencentes ao mesmo indivíduo e que foram classificados de forma correta. E para avaliar essa acurácia, a gente usa algumas medidas estatísticas. A sensibilidade, que nesse caso é definida como a proporção de registros concordantes e que foram aceitos corretamente como registros linkados, enquanto que a especificidade representa a proporção de registros discordantes e que foram aceitos corretamente como registros não linkados. Mas eu estou falando tudo isso e aí você pode estar me perguntando, mas como é feita essa avaliação, essa análise de acurácia? Então, como eu falei, a gente tem uma combinação de pares concordantes e pares discordantes depois da nossa vinculação. Então, para fazer essa análise de acurácia, e como eu também estou falando em um contexto de grandes bases de dados, é inviável a gente analisar todos os registros que foram vinculados. Então, qual é a estratégia utilizada? Na literatura, a verificação manual desses registros ela é considerada como um padrão ouro, quando eu não tenho uma base de referência, porque eu não sei a priori quantos registros precisam ser encontrados, né? Quantos registros serão concordantes. Então, a estratégia que a gente utiliza é dividir essa combinação de pares de registros de acordo com faixas de score. Uma faixa com baixo score, com médio e com alto score. A partir dessa divisão, a gente retira uma amostra aleatória, estratificada e proporcional ao tamanho da minha base vinculada, e aí sim, essa amostra é verificada manualmente, onde os pares de registro vão ser classificados como concordantes
ou discordantes. Uma vez que essa verificação manual é finalizada, o passo seguinte é a construção da curva ROC, que vai mostrar a variação da sensibilidade, que é a taxa dos verdadeiros positivos de acordo com 1 menos a especificidade, que é a taxa dos falsos positivos, para diferentes valores do score. E aí será definido o melhor ponto de corte, considerando os melhores valores de sensibilidade e especificidade, e assim os pares de registros vão ser definidos como concordantes ou não concordantes, ou seja, ou pertencentes ao mesmo indivíduo ou não pertencentes ao mesmo indivíduo ou alguma entidade. Ok, pessoal, então, para demonstração de como executar uma ferramenta de Record Linkage, eu criei aqui 2 bases de dados sintéticas. A base de dados A, que é o que você está vendo numa janela à esquerda da sua tela, ela tem 15 registros, tá? E o esperado é que a gente encontre 9 desses 15 registros na base de dados B. Para facilitar a nossa identificação desses registros, na sua base à direita, que é a base de dados B, que tem 20 registros, eu assinalei o que deve ser linkado na coluna ID. Então, tudo que está em verdinho na base de dados B é o que deve ser linkado porque coincide, são os mesmos indivíduos da base de dados A. E para colocar algum grau de dificuldade do ponto de vista de avaliação, né, porque se a gente está fazendo linkage, a gente não está fazendo linkage, a gente não está fazendo join de uma base de dados que tem exatamente os mesmos valores, porque a gente está lidando com bases de dados reais, né, de mundo real, e portanto elas guardam consigo no seu processo alguma possibilidade de a imputação, a inclusão desses registros trazerem alguns erros, mesmo quando a gente está se referindo às mesmas entidades. A ideia aqui é que a gente use algumas variáveis combinadas para que a gente consiga verificar se esses registros correspondem às mesmas pessoas em 2 bases diferentes. Então, quais são os atributos que estamos usando? Nome, sexo, nome da mãe, data de nascimento, cidade e endereço. Para conseguir fazer essa integração, vamos utilizar uma ferramenta bastante utilizada na literatura, com muitas citações, e é uma ferramenta que no final das contas não propõe um pipeline bem definido de linkage, ele permite que você escreva o seu próprio pipeline, que é uma ferramenta chamada Frill. Então, caso você tenha interesse em baixar o Frill, você pode acessar a página deles no SourceForge. Basta buscar esse nome no Google e vocês vão ter acesso ao download deles. Esta é a cara do Frill, certo? Então, vou manter tudo na tela para que vocês possam acompanhar, tá? Mas o Frill, ele tem esse pipeline que me permite configurar vários aspectos do linkage. Vou carregar um arquivo que eu já tenho aqui, ó, que é o linkage curso XML, mas a ideia é que a gente insira o nome das bases e o caminho delas em cada parte da configuração, certo? Então, a base de dados A está ali, eu dou um nome para a base de dados A, dou um nome para a base de dados B, digo como é que está separado isso no arquivo CSV. Tá? Uma vez que eu digo isso, na próxima etapa eu preciso dizer quais, né, eu tenho que adicionar todas as colunas, ou coluna a coluna, dentro do meu modelo de classificação, certo? Eu posso também fazer algumas alterações, mas, enfim, só para que a gente possa percorrer as configurações mais rapidamente. Então, eu vou para a fase de configuração do próprio linkage. Aí, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso, dentro desse Weighted Join Condition, por que Weighted Join? Eu estou tentando atribuir pesos para definir quais pessoas da base A, com quais critérios e com qual peso essas pessoas da base A elas podem ser atribuídas a registros da base B. Então, no final das contas, eu preciso pegar para cada par de atributos que existem em A e B. Aqui, por exemplo, eu estou mostrando nome na base A, né? Estou relacionando com o nome da base B. Isso significa que o nome da base A, o atributo chamado nome na base A, vai ser comparado com o atributo chamado nome na base B. E a métrica, né, a distância que eu vou utilizar para comparar essas duas é o Jaron-Winkler. Tá? O Jaron-Winkler, ele tem uma questão que ele tenta ali verificar qual o tamanho do prefixo, ou seja, o quanto que essas strings elas coincidem no seu início. Quanto maior for esse prefixo, maior vai ser a chance de eu ter uma similaridade mais alta. Tá? E com base nesse cálculo, por exemplo, eu posso atribuir um peso, né, de concordância, que é se o nome ele concorda 100%, então 40% da minha similaridade já vai ser
o nome vai ter uma responsabilidade de 40% dessa minha similaridade do atributo ou do registro inteiro. E aí eu posso também fazer uma configuração aqui, que se eu encontrar valores vazios, eu posso colocar uma penalidade, que nunca vai chegar em 100%, eu vou tirar 0,5%, caso um desses atributos, nome na base A ou nome da base B, sejam nulos, tá? O valor não esteja lá na base de dados. Além do Jara-Winkler, eu tenho a distância de edição, que é conhecida como Levenstein, eu tenho uma distância mais determinística, né, que valida se o campo ele é totalmente igual ou não. Eu tenho uma distância em keygrams, eu tenho uma distância baseada em código fonético, eu tenho distância baseada em endereço, eu tenho distância numérica, que é a euclidiana, e eu tenho a distância em datas, que basicamente coloca ali no calendário quanto em dias eu tenho uma distância entre data A e data B. Vamos continuar aqui com Jara-Winkler. Já fiz essas configurações, então elas podem ser repetidas aí no teste de vocês. Também vou fechar aqui, já está tudo salvo, né? Depois disso eu vou verificar quais são os tipos de indexação ou blocagem que eu quero implementar. Essa indexação ou blocagem, eu não vou colocar nenhuma, né? Vou colocar uma naive aqui, uma bem ingênua. Mas, enfim, eu expliquei um pouco sobre indexação para vocês na outra parte da aula. Então, a ideia é que a gente use essa configuração para executar o linkage, certo? Então, o linkage vai ser executado, ele vai me dizer que, olha, rodei 15 registros na base A, 20 registros na base B, encontrei 9 registros nas duas bases de dados com nenhuma duplicação, porque, enfim, esses registros eles não encontraram mais de um candidato na outra base, tá? E aí ele disse que levou 164 milissegundos para executar o linkage. É um linkage relativamente pequeno, só para fins didáticos, né, de demonstração. E agora vamos ver um pouco sobre como que dá o resultado, né? O resultado desse linkage, ele tem este formato aqui. Então vou trazer aqui o resultado AB, e o que eu queria demonstrar para vocês é o seguinte. Aqui a gente tem o ID da base A e da base B, né? Então eu deixei coincidir, na vida real isso não vai acontecer, mas eu deixei coincidir esse ID para que a gente tenha certeza de que a ferramenta de linkage acertou os registros. Então, se os dois IDs estão iguais aqui neste caso específico, que é de demonstração, então a gente sabe que o linkage acertou, e ele acertou com esse grau de confiança aqui, que é a partir dos testes de similaridade que a gente definiu lá nas nossas configurações, tá? Então, só para que vocês tenham ideia, aqui a gente tem na confiança, né? Veja que muitos não têm confiança 100%, e confiança 100% está sendo atribuída a registros que não alteraram, tá? Registros que eu incluí algum tipo de erro, vocês vão lembrar lá, né? Que eu coloquei alguns tipos de erro na base B, então esses registros em que esses erros apareceram, ele não chegou em 100%, contudo chegou muito próximo de 100%. Então a ideia é que a gente realmente tenha o impacto da qualidade do dado na escolha, na definição de quem deve ser linkado nas duas bases. E assim eu finalizo aqui a minha demonstração, tá? Isso aqui, dentro de um pipeline natural de linkage, um pipeline de vida real, deveria ser submetido a uma avaliação par a par, né? Uma avaliação manual para saber o quanto que o linkage acertou, e essa confiança do erro ou acerto no linkage vai ser utilizado para construir uma curva ROC. Nessa aula, você viu uma breve introdução aos conceitos de linkage e uma demonstração. Consulte os materiais adicionais para mais informações.